Boa tarde. Boa tarde. Eleitores de todo o Brasil foram às urnas no primeiro turno das eleições para escolher prefeitos e vereadores. E por causa do fuso horário, a votação ainda não terminou em Manaus, Belém, Porto Velho, Rio Branco, Cuiabá, Campo Grande e Boa Vista. Nós vamos acompanhar agora os primeiros resultados da pesquisa Boca de Urna. Todas as pesquisas que nós vamos mostrar agora têm margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. E vamos aos primeiros resultados, que são de São Paulo, que esse ano teve uma das disputas mais acirradas de todo o Brasil. Os números do Ibope mostram uma reviravolta surpreendente na corrida para a prefeitura da maior cidade do Brasil. Segundo o Boca de Urna, José Serra, do PSDB, e Fernando Haddad, do PT, vão disputar o segundo turno na cidade. Isso significa que Celso Russomano, do PRB, que liderou as últimas pesquisas, está fora da disputa para prefeito, segundo o Boca de Urna do Ibope. Ontem, só para você ter uma ideia, nós mostramos no Jornal Nacional, olha o que foi essa reviravolta. Na última rodada de pesquisas do Ibope, os 3 candidatos tinham aparecido num empate triplo. A pesquisa Ibope Boca de Urna foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. Vamos aos resultados. Os números da Boca de Urna do Ibope para São Paulo mostram José Serra com 30% dos votos válidos, oscilando de 28% a 32%. Fernando Haddad tem 29% dos votos válidos, segundo o Ibope, oscilando na margem de erro de 27% a 31%. Há um empate técnico entre José Serra e Fernando Haddad. Em terceiro lugar aparece Celso Russomano, com 23% dos votos válidos, oscilando de 21% a 25%. E Gabriel Chalita tem 12%, oscila de 10% a 14% dos votos válidos. Bonner. Obrigado, Márcio Gomes. O Ibope ouviu hoje 6 mil eleitores em São Paulo. Alexandre Garcia, que reviravolta. Pois é, e é bom a gente ressalvar que é uma pesquisa feita na boca da urna, que depois vai ser confirmada na contagem de votos. Claro. Ainda hoje a gente vai saber, né? Mas a pesquisa de boca de urna está mostrando que eles estão rigorosamente empatados, Haddad e Serra. Nesses últimos dias houve um grande esforço do candidato Serra e, do outro lado, um grande esforço do apoiador principal, o lançador da candidatura de Haddad, o ex-presidente Lula. E o Russomano, que liderava, acabou ficando para trás. Parecia que não, mas no fim das contas, PSDB e PT se enfrentando de novo. Os dois grandes partidos, os mais poderosos, acabam agora num binário, né, nesse segundo turno. Vamos então agora aos números do Rio de Janeiro. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo. De acordo com o Ibope, Eduardo Paes, do PMDB, foi reeleito no primeiro turno. O atual prefeito Eduardo Paes, do PMDB, aparece com 69% dos votos válidos no Rio, oscilando de 67% a 71%. O candidato do PSOL, Marcelo Freixo, tem 26%. Na margem de erro, oscila de 24% a 28% dos votos válidos. Bonner. O Ibope ouviu 5 mil eleitores no Rio de Janeiro. Alexandre, aí sem surpresa, né? Sem surpresa, e eu diria que Freixo não é gabeira. Na eleição anterior, que elegeu Eduardo Paes, houve um segundo turno. Dessa vez, não. Ele se distanciou mais, teve o apoio do governador, o apoio dos 2 senadores. A última caminhada dele foi com esse apoio e ganhou em primeiro turno. Essa parece que está confirmada, 69%. Mesmo na abertura de urnas, a gente vai confirmar isso. Talvez seja a maior vitória de primeiro turno do país em capital. Vamos aguardar os números oficiais, não é isso? Vamos agora aos números do Boca de Urna para Belo Horizonte, onde, segundo o Ibope, Márcio Lacerda, do PSB, deve ser reeleito. Mas ainda existe uma possibilidade de segundo turno em Belo Horizonte contra Patrus Ananias, do PT. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo. O atual prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, tem 52% dos votos válidos, segundo o Ibope. Na margem de erro, oscila de 50% a 54%. O ex-ministro Patrus Ananias tem 42%, oscilando na margem de erro de 40% a 44% dos votos válidos. Bonner. Bom, o Ibope ouviu 4 mil eleitores em Belo Horizonte, Alexandre. Pois é, vejam só, Márcio Lacerda é do PSB, um partido que no plano federal apoia o governo Dilma e, no entanto, foi apoiado pelo governador de Minas Gerais, que é tucano, e pela liderança tucana, Aécio Neves, o ex-governador. Patrus Ananias, ex-ministro do governo do PT, teve o apoio de Lula e que convenceu, inclusive, a presidente Dilma a ir
a Belo Horizonte. Mesmo assim, estamos aí com essa possibilidade de decidir em primeiro turno, o que ainda não é algo que se possa afirmar. Não dá. BH vai ter que esperar aí os números oficiais, né? Agora, os números do Boca de Urna para Curitiba. O Ibope aponta a realização do segundo turno entre os candidatos Ratinho Júnior e o atual prefeito Luciano Dutti. A pesquisa foi encomendada pela TV Paranaense, que é afiliada da Rede Globo. A boca de urna do Ibope para Curitiba mostra o deputado federal Ratinho Júnior do PSC com 34% dos votos válidos, oscilando na margem de erro de 32% a 36%. O atual prefeito Luciano Dutti do PSB tem 29% dos votos válidos e oscila na margem de erro de 27% a 31%. Gustavo Fruet do PDT aparece com 24% dos votos válidos, oscilando de 22% a 26%. Boné. Foram entrevistados 4 mil eleitores para essa pesquisa do Ibope em Curitiba. Curitiba é uma amostra de que há partidos emergentes nessa eleição. PSC de Ratinho Júnior e PSB de Luciano Dutti. Outra vez o PSB sendo apoiado pelo PSDB, no caso o governador Beto Richa. Mesmo com a ida à campanha eleitoral da candidata à presidência Marina Silva, Gustavo Fruet acabou ficando em terceiro lugar. Tá aí. Vamos agora então para Salvador. Segundo o Ibope, a segunda pesquisa de boca de urna do Ibope, haverá um segundo turno entre Nelson Pellegrino, do PT, e ACM Neto, do Democratas. A pesquisa foi encomendada pela TV Bahia, afiliada da TV Globo, Márcio. Na disputa de 2 deputados federais pela Prefeitura de Salvador, o Ibope aponta Nelson Pellegrino com 43% dos votos válidos, oscilando na margem de erro de 41% a 45%. A ACM Neto aparece com 36%, oscilando na margem de erro de 34% a 38% dos votos válidos. Boné. O Ibope ouviu em Salvador 4 mil eleitores, Alexandre. Pois é, lá em Salvador, o ex-prefeito Mário Kersh, que ficou em terceiro lugar e é do PMDB, estava reclamando que a presidente Dilma gravara propaganda eleitoral para o candidato Pellegrino, porque o governo teria prometido que não faria isso onde houvesse choque entre os partidos da base do governo. Mas tal não aconteceu, houve muita briga na justiça eleitoral, o candidato ACM Neto chegou a ser proibido de falar em mensalão, enfim, uma grande disputa na Bahia que deve ser decidida em segundo turno. E antes de prosseguir, deixa eu fazer aqui uma correção do boca de urna do Ibope de São Paulo. Ela foi encomendada apenas, essa pesquisa, pela TV Globo, tá? Vamos aos números agora de Fortaleza. Essa pesquisa foi encomendada pela TV Verdes Mares, que é afiliada da Rede Globo. E de acordo com o Ibope, Eumano do PT e Roberto Cláudio do PSB vão disputar o segundo turno. Em Fortaleza, o candidato do PT, Eumano de Freitas, aparece com 28% dos votos válidos. Pela margem de erro, oscila de 26% a 30%. Roberto Cláudio, do PSB, tem 24%. Pela margem de erro, tem de 22% a 26% dos votos válidos. E Moroni Torga, no Democratas, aparece com 18%. Na margem de erro, oscila de 16% a 20% dos votos válidos. Está aí 4 mil eleitores ouvidos em Fortaleza, Alexandre. Mas é tal como São Paulo, onde Russomano liderava e ficou em terceiro, pelo menos no boca de urna. Moroni Torga também liderava e a gente vê aí que esses partidos emergentes, né, PSB, de novo, aparece lá na disputa da Prefeitura de Fortaleza e apoiado pelos irmãos Gomes, o governador Cid Gomes, o ex-governador Ciro Gomes e também pelo PMDB. Segundo turno que vai ser muito bem disputado em Fortaleza. Vamos adiante agora com os números de Porto Alegre. O Ibope aponta que José Fortunati, do PDT, foi reeleito. A pesquisa foi encomendada pela RBS TV, afiliada da Rede Globo. O atual prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, do PDT, aparece com 62% dos votos válidos, segundo o Ibope. Na margem de erro, ele oscila de 60% a 64%. Manuela Dávila, do PCdoB, tem 23% dos votos válidos, oscilando de 21% a 25%. E Adão Vilaverde, do PT, aparece com 10% dos votos válidos, oscilando de 8% a 12%. Boné. Obrigado, Márcio Gomes. 4 mil eleitores ouvidos pelo Ibope. O candidato PT com apenas 10%, embora o presidente Lula tenha ido lá, tenha dado força, o governador Tarso Genro também perde essa eleição, ficou em terceiro lugar o candidato dele, e Fortunati, com 62%, decide em primeiro turno essa eleição. A presidente Dilma foi
votaram em Porto Alegre, onde a origem política da presidente é exatamente PDT, embora ela seja hoje do PT. Né? E a grande dúvida é em quem ela votaria. Disse nos bastidores que Lula teria perguntado e ela disse que não ia contar. Vamos então agora para os números de Goiânia. Segundo o Ibope, Paulo Garcia, do PT, foi reeleito em primeiro turno. Pesquisa encomendada pela TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo. Segundo o Ibope, o atual prefeito Paulo Garcia, do PT, aparece com 56% dos votos válidos, oscilando na margem de erro de 54% a 58%. Jovair Arantes, do PTB, tem 18%, oscilando na margem de erro de 16% a 20%. E Elias Júnior, do PMN, aparece com 11%. Dentro da margem de erro, ele tem entre 9% e 13% dos votos válidos. Bonner. O Ibope ouviu 3 mil eleitores em Goiânia. Pois é, o médico Paulo Garcia era vice-prefeito de Íris Rezende, a grande liderança do PMDB, quando ele se deixou a prefeitura para se candidatar ao governo de Goiás. Ganha no primeiro turno, inclusive beneficiado pelo escândalo do Carlinhos Cachoeira, que pegou o senador Demóstenes e também bate, de certa forma, no governador Marconi Perillo, que é tucano. Voltando então aos números, agora a gente vai para os resultados do Boca de Urna do Recife. O Ibope declarou que Geraldo Júlio, do PSB, deve ser eleito, mas que Daniel Coelho, do PSDB, ameaça essa vitória no primeiro turno. Esse é mais um caso em que o resultado só vai ser conhecido mesmo com a contagem oficial dos votos. Essa pesquisa foi encomendada pela TV Globo. Geraldo Júlio, do PSB, aparece com 51% dos votos válidos na boca de urna do Ibope para Recife. Na margem de erro, oscila de 49% a 53%. Daniel Coelho, do PSDB, tem 25%, oscilando na margem de erro de 23% a 27% dos votos válidos. Humberto Costa, do PT, tem 20%. Na margem de erro, tem de 18% a 22% dos votos válidos. Bonner. 4 mil eleitores ouvidos no Recife, Alexandre Garcia. Essa eleição em Recife tem uma história de racha no PT, né? O prefeito João Costa havia ganho uma prévia, mas o presidente Lula preferiu indicar Humberto Costa e Humberto Costa ficou em terceiro lugar. O candidato do governador Eduardo Campos, do PSB, parece que leva essa eleição em primeiro turno. Mas agora, na abertura desse programa, Boca de Urna, eu disse que Belém estava fora do fuso horário de Brasília. Cometi aqui um engano. Eu peço desculpas aos eleitores de Belém, de todo o estado do Pará. O fato é que Belém não está fora do fuso horário, tanto é que vamos ver agora o Boca de Urna de Belém. O Ibope aponta a realização de segundo turno entre os candidatos Edmilson Rodrigues e Zenaldo Coutinho. Essa pesquisa foi encomendada pela TV Liberal, afiliada da Rede Globo. O ex-prefeito Edmilson Rodrigues, do PSOL, aparece com 33% dos votos válidos, oscilando de 31% a 35%. São exatamente os mesmos números de Zenaldo Coutinho, do PSDB. 33% dos votos válidos, oscilando de 31% a 35%. Portanto, um empate na primeira colocação. E continuando os números, nós temos outro empate. Jefferson Lima, do PP, aparece com 10% dos votos válidos, oscilando de 8% a 12%. Exatamente os mesmos números de José Priante, do PMDB, que também tem 10% dos votos válidos, segundo o Ibope, oscilando de 8% a 12%. Bonner. Obrigado, Márcio Gomes. O Ibope ouviu 3 mil eleitores hoje, Alexandre. Pois é, um empate mais acima dos que vão para o segundo turno, inclusive o ex-prefeito do PSOL. E, mais uma vez, um grande partido fica atrás, está no empate de 10%. O candidato de Jader Barbalho ficou com 10%, o que mostra a cada eleição vão se enfraquecendo lideranças tradicionais que vão sendo substituídas por novas lideranças. Parece que também há essa mudança em partidos com essa chegada dos partidos emergentes. Tudo bem, são 17 horas e 14 minutos no horário de Brasília. A primeira edição do Boca de Urna está terminando aqui, mas a gente volta a qualquer momento com novos números e a partir de agora, ao longo de todo o domingo, nós vamos acompanhar a marcha da apuração dos votos para a eleição de prefeitos das capitais. Até já.